Existe um grande clube na cidade. Acabou essa brincadeira. Maurício Paulucci, que jogo foi esse, meu amigo? Clássico dá o que falar, né, Muito Cadu? bom dia pra você. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Bom Dia Minas com a gente. Ontem, clássico, o primeiro capítulo das quartas de final da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro na Arena do Atlético. O Cruzeiro conseguiu um resultado significativo, gigante, importante. Leva a vantagem pro jogo da volta, que vai ser só daqui a 2 semanas, no dia 11 de setembro, pra tentar concretizar uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Clássico é sempre assim, né? A gente fala que é assunto pro dia, assunto pra semana, todo mundo comentando. Então, hoje, certamente, Cruzeiro e Atlético vai estar aí na boca de todos os torcedores de Minas Gerais, em todos os lugares, uma vitória importantíssima conquistada pelo Cruzeiro. O Atlético fez uma festa muito bonita, o estádio estava lotado, mais de 44 mil torcedores ontem na Arena do Atlético, a torcida já tinha feito a sua parte, a gente tinha mostrado aqui no Bom Dia Minas, mas a semana, Cadu, foi perfeita para esses dois camaradas aqui. Fabrício Bruno e Caio Jorge fizeram os 2 gols da vitória do Cruzeiro ontem fora de casa, além de terem sido convocados para a seleção brasileira, estavam na lista do Carlo Ancelotti para os próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Atlético teve dificuldades na partida. Vamos embora dar uma olhadinha nos lances? No primeiro tempo, o Caio Jorge teve essa oportunidade, o Everson acabou fazendo a defesa. O Atlético até foi melhor, teve mais volume no primeiro tempo, o Arana chutou, o Cássio soltou essa bola. Nesse lance, cruzamento do Coelho, o Dudu escora de cabeça e o Hulk gira para bater por cima do gol. Lucas Romero roubou a bola de carrinho, Caio Jorge pro Matheus Pereira, que ajeitou pro Wanderson, que chutou, pegou muito bem na bola, a bola passou por cima com perigo ao gol do goleiro Everson. O Cássio também pegou esse chute forte do Coelho no fim do primeiro tempo, e o Atlético teve mais volume, mas você vê o Cássio não teve tanto trabalho. E aí o golaço do Fabrício Bruno, já no início do segundo tempo, por volta de 6 minutos, ele veio carregando a bola lá de trás, acertou um chutaço na gaveta do Everson, 1-0. Esse gol destabilizou o Atlético, chute do Lucas Silva para a defesa do Everson, e aos 19, o gol de bola parada novamente. Fabrício Bruno tinha feito o primeiro, deu assistência de cabeça, e Caio Jorge, 17 gols na temporada, 3 na Copa do Brasil, fez 2-0 pro Atlético. Cuca mexeu bastante no time, tirou o Scarpa, teve essa chance do Alexander no final para a defesa do Cássio, mas foram tempos distintos, cara. O Cruzeiro foi melhor no segundo tempo, o Atlético foi superior na primeira partida, mas o Cruzeiro foi mais cirúrgico, soube aproveitar as oportunidades e leva para a segunda partida uma vantagem realmente muito significativa. Pode perder por 1 gol de diferença no jogo da volta no Mineirão, que consegue a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, Cadu. Agora, Maurício, para você, né? O que aconteceu para o Cruzeiro sair com essa vantagem nesses primeiros 90 minutos? Eu acho que pra gente analisar esse clássico, é importante entender que o Cruzeiro, de fato, vem num momento melhor nessa temporada, né? O Cruzeiro tá brigando no topo do Campeonato Brasileiro, tá com um time coletivamente muito ajustado, montado pelo Leonardo Jardim. Tem o artilheiro da competição, Caio Jorge e Fabrício Bruno, os dois convocados para a seleção brasileira, mas o Cuca montou uma estratégia importante para essa partida. Ele tirou o Rony e colocou o Dudu como titular, até como um elemento. O Dudu veio do Cruzeiro, tem toda aquela questão fora de campo, e o Cuca mexeu um pouco no time. Tentou colocar o Coelho um pouco mais centralizado, fazendo uma dupla de ataque com o Hulk. Começou com o Scarpa jogando um pouco mais à esquerda, e essas mexidas até deram certo no primeiro tempo, Cadu. Como eu te disse, o Atlético foi melhor, foi superior, criou mais oportunidades no primeiro tempo, mas não soube concretizá-las em gols, como o Cruzeiro fez na segunda etapa. E o Cruzeiro tem um time, um coletivo muito forte. O time entende, sabe como o Leonardo Jardim quer que a equipe se porte dentro de campo. E aí o gol do Cruzeiro, do Fabrício Bruno, logo no início do segundo tempo, deu uma desmontada na equipe do Atlético. Emocionalmente, o Atlético ficou desestruturado. Emocionalmente, a gente via que a equipe estava nervosa, errava muito espaço, não conseguia fazer as jogadas pelas laterais do campo. A torcida também ficou um pouco incomodada. E aí o Cruzeiro acabou tendo muito espaço nesse lance do gol do Fabrício Bruno, que carregou a bola, acertou um chutaço, fez um golaço. E aí, como coincidência, saiu o segundo gol do Cruzeiro num lance de bola parada. O Atlético vem tendo problemas defensivos nesse lance de escanteio, faltas cobradas. Foi assim contra o Flamengo, e ontem, de novo, o Fabrício Bruno ajeita, o Caio Jorge quase dentro da pequena área, consegue fazer o 2-0. O Cuca tirou o Gustavo Scarpa, que pra mim foi um dos melhores jogadores do Atlético no primeiro tempo, tentou fazer algumas mexidas, mas o Atlético acabou produzindo muito pouco também no segundo tempo, e o Cruzeiro mereceu construir, sobretudo pelo que fez no segundo tempo, essa vantagem importante pro segundo jogo dessas quartas de final da Copa do Brasil.
E o jogo de volta já tem data, então 11 de setembro. 11 de setembro, no Mineirão. O Cruzeiro vai ter um tempo aí para se preparar, o Atlético também, recuperar jogadores, mas vai ser um segundo capítulo muito emocionante. Apesar do placar significativo, 2-0, tá aberto. É um clássico que vale muito, os jogadores do Atlético, do Cruzeiro disseram isso, todo mundo muito pé no chão e falou, tem mais 90 minutos. Vale vaga em semifinal de Copa do Brasil e clássico tudo pode acontecer. Com toda certeza, 90 minutos aí, muita coisa ainda em jogo. Só que a gente, claro, teve um jogaço dentro do campo, mas teve confusão nos vestiários. Ânimos exaltados, né? A torcida ficou na bronca e na saída dos vestiários, principalmente o Hulk e o Cuca se exaltaram. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Olha, ó, o Hulk estava discutindo com um torcedor, o Alan Franco pondo panos quentes ali, o Hulk falou, ó, tem que respeitar. Certamente estava sendo cobrado. E aí o Cuca também, ó, os jogadores, delegação do Atlético, saem à esquerda e a delegação do Cruzeiro sai à direita. O Cuca acabou discutindo com esse camarada de camisa xadrez aí, ó, o Paulo Pelaipe, diretor do Cruzeiro. Depois, na entrevista coletiva, o Cuca comentou sobre essa discussão, falou que os jogadores e a delegação do Cruzeiro estavam comemorando excessivamente e que ele achou que poderia descambar em algum problema ali fora de campo. Discussão normal de clássico, não teve violência, tá tudo bem, faz parte, ânimos exaltados, porque realmente foi um jogo muito importante e o atleticano certamente saiu frustrado dessa partida. Agora, quando a gente vê o histórico, o confronto entre os dois times na arena, parece que o Cruzeiro está se sentindo em casa, né? E é outro elemento da zoação, né? O cruzeirense fala que é o dono da arena, porque inaugurou, venceu o primeiro jogo. São 5 jogos do Cruzeiro como visitante na Arena do Galo e 3 vitórias. Realmente é um retrospecto impressionante. De volta, né? O Atlético fala pro cruzeirense que tá tentando zoar de volta que o Mineirão é o salão de festa do Atlético. Faz parte desses elementos da zoação de um clássico. Mas fato é que o Cruzeiro ontem realmente se sentiu muito à vontade. Culpa de um cidadão chamado Leonardo Jardim, que tem montado muito bem esse time do Cruzeiro, e ele falou exatamente depois do jogo, na entrevista coletiva, sobre a concentração da equipe, que foi elemento fundamental para a vitória nesse clássico. Vamos ouvir o mister. Eu procuro sempre passar uma mensagem aos jogadores que é o seguinte: meus amigos, a gente vai jogar e vamos fazer o nosso jogo no campo. Não vamos jogar o jogo do adversário sem entrar em stresses, nem entrar em comportamentos desviantes, porque comportamentos desviantes normalmente provoca sempre problemas à equipa. E é isso, foi um clássico jogado, assim, não teve muita treta, não teve ânimos exaltados dentro de campo, e realmente foi um jogo bom, assim, no primeiro tempo, sobretudo os dois times criando muito, querendo o jogo. Eu gostei muito desse clássico. E como você estava falando aí de o time jogar em unidade, né? O técnico é português, então ele azeitou o time. Azeitou! Né? Tá, inclusive o Jardim tem um azeite e um vinho, né? ele vende do supermercado do dono da SAF do Cruzeiro, então ele é especialista em azeite mesmo. E do outro lado, e o Cuca? Pois é, o Cuca tem tido dificuldades, né? O Atlético está numa fase ruim, são 6 derrotas nos últimos 11 jogos, pior time depois da parada para a Copa do Mundo. O Atlético tem acumulado resultados ruins em casa e o Cuca admitiu que a fase não é boa, mas disse que o Atlético tem condição de reverter o resultado. A gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais. E nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente que não está acontecendo. O Cuca estava muito abatido na entrevista coletiva, ele foi até perguntado sobre isso. E falou, olha, tem a fase do time, mas eu tô abatido mesmo porque eu tô com um probleminha no ombro. Inclusive o Cuca vai fazer uma cirurgia agora de manhã para corrigir esse problema no ombro e também depois que ele se recuperar, receber alta, ele vai ter muitos problemas para corrigir, vai ter tempo. O Atlético joga contra o Vitória fora de casa em Salvador no domingo às 6h30 da tarde no Barradão e o Cruzeiro recebe o São Paulo no sábado, 9 da noite, no Mineirão, Campeonato Brasileiro. O Atlético precisando ter uma sequência boa no Campeonato Nacional para poder se aproximar da parte de cima da tabela e o Cruzeiro brigando por essa liderança e no topo da tabela. O Brasileirão também é muito importante para os dois times. É isso, tem mais 90 minutos, viu, torcedor? De um lado é segurar a vantagem, do outro é correr atrás, mas esse é assunto para a gente acompanhar aí nas próximas semanas. É isso, daqui a pouco tem Globo Esporte e Henrique Fernandes no estúdio para a gente analisar mais detalhes desse clássico. Cadu, muitíssimo obrigado. Querida, é sempre bom ter você aqui com a gente. Eu também adoro. Amanhã eu tô de volta para a gente falar de Campeonato Brasileiro. Combinado, de olho nessa competição super importante também para os dois. Fechado, Cadu. Beijo, beijo todo mundo.